Líder venezuelano que se proclama presidente interino do país vizinho tem encontro com deputados. Comissão apresenta um mapa da violência que atinge as mulheres. Sessão solene e iluminação especial no Congresso chamam a atenção para os cuidados com as doenças raras. Em Brasília, para encontro com o presidente Jair Bolsonaro, o líder venezuelano que se autoproclama presidente interino do país teve encontro com deputados aqui na Câmara. Juan Guaidó é o presidente da Assembleia Nacional da Venezuela e, com a crise política no país, se autoproclamou presidente da República. É o maior opositor ao governo do presidente reeleito, Nicolás Maduro. Juan Guaidó conta com o apoio de mais de 40 países, inclusive o Brasil. Em Brasília, ele se encontrou com o presidente Jair Bolsonaro em cerimônia oficial no Palácio do Planalto. O presidente brasileiro disse apoiar qualquer resolução que reestabeleça a democracia no país venezuelano. No Congresso Nacional, Juan Guaidó foi recebido pela deputada Joyce Hasselmann, líder do governo, e se encaminhou ao plenário da Câmara. Lá, teve uma conversa reservada com parlamentares sobre a situação do país e agradeceu o apoio do governo brasileiro nos esforços para enviar ajuda humanitária à Venezuela. Da Câmara, Juan Guaidó foi ao Senado Federal, onde se reuniu com o presidente da Casa, senador Davi Alcolumbre. O líder do Partido Novo, o deputado Marcel Van Hatten, foi um dos organizadores da vinda de Guaidó ao Congresso. A visita de Juan Guaidó, que é o presidente legítimo interino da Venezuela ao Brasil, veio também demonstrar a importância do nosso país na defesa das tradições democráticas. E o fato de que o Brasil reconheceu o governo de Juan Guaidó, reconheceu ele como presidente interino, demonstra que nós estamos na vanguarda mundial. Nós vamos manter a nossa tradição pacífica de não intervenção, mas, por outro lado, de levar ajuda humanitária, que é importante. A deputada Érica Cocai tem uma visão diferente sobre a situação na Venezuela. O que nós estamos vendo no Brasil é uma subalternização do governo para os interesses estadunidenses. Houve uma eleição na Venezuela e essa eleição foi desconsiderada. E ao ser desconsiderada, alguém se autoproclamou presidente da Venezuela. E ali é recebido como se chefe de Estado fosse pelo governo brasileiro. O número cada vez maior de casos de violência contra a mulher leva a comissão da Câmara a preparar um mapa sobre este tipo de crime. O Mapa da Violência contra a Mulher 2018 analisa mais de 140 mil notícias veiculadas no Brasil entre janeiro e novembro do ano passado. Foram identificados mais de 68 mil casos de violência, entre estupro, importunação sexual, violência online, doméstica e feminicídio. O levantamento registrou a veiculação pelos meios de comunicação de 32.916 casos de estupro. Em 43% dos casos, as vítimas tinham menos de 14 anos de idade. A maioria dos abusadores sexuais tem laços sanguíneos e afetivos com as vítimas, como pais, avós, tios, primos e vizinhos. O mapa registrou 14.796 casos de violência doméstica. O texto afirma que os maiores agressores das mulheres ainda são companheiros, namorados e ex-maridos, correspondendo a 58% dos casos de agressão. Os outros 42% ficam na conta dos pais, avós, tios e padrastos. O assassinato de mulheres, o feminicídio, teve 15.925 casos noticiados, todos em situação de violência doméstica. O mapa traz ainda o registro de 2.788 casos de crimes contra a honra de mulheres por meio de redes sociais e outros ambientes virtuais. Nesses casos, mais de 90% das vítimas têm menos de 40 anos de idade. Também foram registrados 72 casos de crimes de importunação sexual em 2018. Por se basear em notícias, o mapa não traz filtros de classe, orientação sexual e cor das vítimas, porque nem todas as reportagens identificavam esses critérios.
Mas deputadas destacam também a violência contra as mulheres negras e indígenas. Nós sabemos que a maioria da população de mulheres negras, elas são também mulheres violentadas, mulheres que são assassinadas e que vivem numa margem de risco tremenda. Temos que tratar no campo social, no campo cultural, porque machismo também é uma questão de as pessoas se renovarem, mudarem, deixar de serem racistas. Existe sim uma preocupação muito grande de tornar, visível, para que conste em dados, como foi feita a publicação, para que as mulheres indígenas também possam dizer o que pensam relacionado. O próprio racismo, enfim, como discriminação contra as mulheres indígenas. Então, talvez seja um número bastante elevado, porque hoje a gente tem recebido bastante informações de violência contra os povos indígenas, mas não se tem esses dados. O mapa também traz leis que foram aprovadas para proteger as mulheres e traz orientações sobre como procurar ajuda. O nosso principal desafio, como mulheres que lutam e militam nessa causa contra a violência à mulher, é a primeira denúncia, porque a maioria dos casos não chega a serem denunciados. As violências elas sejam duramente punidas e investigadas, porque elas normalmente caem no crime comum, porque o delegado que é homem, ele se coloca no lugar do outro e também muitas vezes tem uma cumplicidade machista que é inconcebível. Pacientes que sofrem com doenças raras precisam de mais atenção da sociedade e do governo. Foi o que mostrou uma sessão solene aqui na Câmara. O Dia Mundial das Doenças Raras, tema da sessão solene na Câmara, é celebrado em 70 países. O objetivo é sensibilizar a população, os órgãos de saúde pública e os médicos para os vários tipos dessas doenças e toda a dificuldade que as pessoas afetadas enfrentam para conseguir um tratamento. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, participou da sessão. As doenças e as síndromes raras afetam um pequeno percentual da população. Todavia, o seu menor percentual de incidência não pode ser justificativa para que esses pacientes deixem de receber a atenção necessária das políticas públicas, das indústrias farmacêuticas, dos pesquisadores e dos profissionais de saúde e da sociedade como um todo. A Maitê tem 6 meses e é portadora de hiperglicidemia não cetótica. A mãe, Adriana, pagou R$13 mil em um exame para conseguir o diagnóstico da filha. Nesses 6 meses, a família já gastou mais de R$60 mil. Você nunca espera. Foi uma gravidez normal, tudo normal, todos os exames normais. Então a última coisa que você espera é um diagnóstico desse. Quando sair o diagnóstico, você vai procurar na internet. E o primeiro artigo já fala que a criança morreu com 5 meses. E todos os artigos são muito ruins, a perspectiva de vida é muito pequena. A abelha foi eleita o símbolo pelos pais das crianças com hiperglicidemia. Porque aerodinamicamente a abelha não foi feita para voar, mas ela não sabe disso e voa. E os nossos filhos não foram feitos para viver, e eles não sabem disso e vivem, e vão seguir vivendo. A Câmara lembrou a data também com o lançamento da Frente Parlamentar de Doenças Raras. O grupo tem como objetivo viabilizar pesquisas, tratamentos e o diagnóstico precoce. É uma frente parlamentar de suma importância para dar voz a essas pessoas que se sentem abandonadas, esquecidas, que chegam até, em alguns casos, a cometer suicídio. E a Frente Parlamentar ela vem agora com muita força dar celeridade a projetos de lei que estão em tramitação na Casa. No Brasil, estima-se que 13 milhões de pessoas têm alguma doença rara. Cerca de 75% delas se manifestam na infância. Doenças raras são aquelas que atingem um grupo de 65 pessoas a cada 100 mil habitantes. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, lembrou o alto custo dos medicamentos para tratar as doenças raras e a importância do SUS ter orçamento próprio para isso. Ele também destacou que o governo começou a adotar a compra por meio do mecanismo de compartilhamento de risco, em que o fabricante devolve o dinheiro se não houver sucesso no tratamento. Nós estamos utilizando pela primeira vez o compartilhamento de risco com essa medicação, que a gente acha que é um marco para o nosso sistema de saúde. Se funcionar, continua o programa. De tempos em tempos tem que ser reavaliado. Se não funcionar, o laboratório em questão devolve o dinheiro. Patrick Dornelles tem 21 anos e é portador de mucopolissacaridose.
O valor da medicação é em torno de R$1,5 milhão por ano, que é pago pelo Ministério da Saúde. Venho aqui para lembrar a nossa luta diária, mais qualidade de vida em relação às doenças raras, pacientes, mas é um momento também de lembrar o luto por todos aqueles irmãos que já se foram. É uma dor muito grande, a cicatriz é profunda, mas que a gente tem que levantar, seguir em frente por todos aqueles que vieram e ainda virão. E até o dia 4 de março, o Palácio do Congresso Nacional ficará iluminado nas cores lilás, azul, verde e rosa, em referência ao Dia Mundial das Doenças Raras. São mais de 7.000 tipos diferentes de doenças raras catalogados pela Organização Mundial da Saúde, que considera rara qualquer enfermidade que afete até 65 pessoas em cada 100.000 indivíduos. Em números atualizados, isso equivale a pelo menos 13 milhões de brasileiros. 80% das doenças raras ocorrem por fatores genéticos. O restante pode ser atribuído a causas ambientais, infecciosas, imunológicas e outras. Já começa no diagnóstico. Então, o que acontece que é muito comum? A pessoa ela tem dor, ela está sentindo dores, problemas dos mais diversos e o médico não consegue chegar à conclusão e um diagnóstico preciso. E muitas das vezes, quando já existe o diagnóstico, o próprio médico profissional, ele não está preparado e apto para poder sequer orientar aquela pessoa, orientar a família, mostrar para aquela família um caminho, apontar, por exemplo, um centro de referência que possa dar uma atenção mais adequada e qualificada a esse paciente com doença rara. Uma das lutas, né, de todas as pessoas com doenças raras no nosso país é pela ampliação e o aumento de centros de referências que possam dar esse suporte a essas milhares de pessoas espalhadas em todo o Brasil. O Dia Mundial das Doenças Raras é celebrado todo 28 de fevereiro. Nos anos bissextos, a homenagem é dia 29. A iluminação em prédios públicos tem o objetivo de chamar atenção, informar a população, as instituições de saúde e os profissionais ligados à área sobre os tipos de doenças raras existentes e a dificuldade que os pacientes enfrentam para conseguir o tratamento e a cura. Os grupos parlamentares Brasil-Portugal e Brasil-Estados Unidos se reuniram com os representantes das embaixadas de cada país. A intenção foi estabelecer parcerias e propor metas de trabalho. O grupo Brasil-Portugal debateu temas que vão desde a educação até a visita oficial de portugueses ao Brasil. Nós estamos tratando já de temas como a educação, temas como a imigração, como a saúde, como a visita de um grupo de portugueses que virão ao Brasil previsto para o dia 22 de abril. O grupo está a todo vapor articulando a Câmara do Brasil, o Senado brasileiro, com a Assembleia Nacional Portuguesa. Os principais objetivos são debater questões de interesse comum dos dois países que afetam e que implicam com o relacionamento e com a vida dos brasileiros em Portugal e dos portugueses no Brasil, e este grupo irá atuar em variadíssimas áreas que passam pela Câmara, naturalmente, mas que abrangem educação, economia, turismo, as misericórdias e tantas outras áreas que unem os dois países e que afetam a vida das pessoas. Já o grupo Brasil-Estados Unidos definiu questões como combate ao terrorismo e o intercâmbio cultural, educacional e comercial como prioridades. A ideia é estreitar ainda mais a relação entre os dois países, que nesse ano comemoram 20 anos de diplomacia parlamentar. Propusemos esse grupo de amizade entre Brasil e Estados Unidos visando estreitar ainda mais o relacionamento com o parlamento americano, porque queremos definir, trabalhar pautas extremamente relevantes. Essa edição termina com as imagens feitas pelos fotógrafos da Câmara durante a semana. Amanhã você assiste às 8 da noite a Revista da Câmara, com um resumo do que foi notícia no Legislativo durante a semana. Nós voltamos após a semana do Carnaval na segunda-feira, 11 de março. Até lá!